Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do fisioterapeuta Toís Aconça, falando sobre postura corporal. Toís, te perguntei agora há pouco os fatores que causam a má postura. Quais seriam eles? São vários comprometimentos que fazem um desvio na postura ideal. Entre eles, o estresse, a imobilidade, a fraqueza muscular, o encurtamento muscular, a timidez, o indivíduo ele faz uma postura de defesa e compromete aí a postura ideal, ele vai fazer um desvio. Agora, nós temos também aí as escolioses, as lordoses, a hiperlordose, né? As artroses, que são comprometimentos que podem e vão acarretar um desvio da postura ideal. E qual seria a postura ideal, Toís? Postura ideal seria aquela postura que você vai ter um maior equilíbrio na tua estrutura de suporte, por exemplo. Se você estiver em pé, você vai ter que um equilíbrio maior nos pés, de uma forma que ele vai ter um menor gasto energético e uma maior eficiência mecânica. Ou seja, se a pessoa estiver sentada, por exemplo, igual esse senhor é um terceira idade, é um senhor que tem 80 anos e ele está numa postura em cima do cavalo, uma postura ideal, porque ele está equilibrado, ele está com pouco gasto energético e qualquer movimento do cavalo, ele tem uma boa eficiência mecânica. Toís, e para corrigir então uma má postura, o que é feito? Como se pode corrigir isso? A princípio a gente precisa saber qual a causa da má postura. Por exemplo, às vezes uma pessoa muito inativa, ela não tem um suporte muscular que vá propiciar a ela uma postura ideal, ou uma timidez, ou algumas patologias, por exemplo, a escoliose, alguma patologia assim que prejudica a postura ideal, que a pessoa não consegue fazer a postura ideal, porque na verdade o cérebro ele tem uma imagem corporal, então a gente tem que trabalhar pela reeducação postural global, a gente trabalha essa imagem no cérebro e também trabalha os desvios, também trabalha as fixações, as rotações vertebrais, ou uma fixação daquela articulação que nós comentamos, sacroiliaca, que aquilo ela vai proporcionar uma hipermobilidade reacional que vai prejudicar a postura, por conta de dor. Ou seja, realmente é uma reeducação postural mesmo, uma reeducação postural. E falar em reeducação postural, por exemplo, a pessoa que tem dor nas costas, fazendo RPG, corrige ou não é o caso? Quando chega um paciente para mim com dor, primeiro eu vou investigar, vou fechar o diagnóstico fisioterápico, qual o motivo da dor. Então, muitas e muitas vezes você precisa fazer a correção mecânica para depois a gente pensar em trabalhar a postura. Que na verdade o trabalho da reeducação postural ela é um fortalecimento daquela musculatura profunda, aquela musculatura paravertebral. Mas para a gente poder trabalhar isso, que na verdade é uma isometria, para a gente poder fazer um fortalecimento nessa musculatura profunda, o indivíduo tem que estar sem dor. Senão a gente não consegue. Doutor, muita gente pensa, né, que tem dor nas pernas e atribui a coluna. É verdade isso? Existem dois tipos de dores, uma dor projetada e uma dor referida. Eu tenho um problema na vértebra, vamos dizer aqui na coluna lombar baixa, eu tenho aqui na vértebra L5. Então essa vértebra aqui rodou, tá? Então aqui, se eu palpar essa vértebra, eu vou referir dor. Então essa é uma dor referida. Agora, se tiver um edema que pinçar uma raiz dessa nervosa, ou a própria vértebra pinçar, normalmente o que pinça a raiz nervosa é o edema. Então eu vou ter uma dor projetada. O que é isso? Eu vou ter uma dor lá, se for da L5, eu vou ter uma dor lá no tibial anterior, lá na canela. Por quê? Em razão desse pensamento. Vou ter uma dor a gente chama dermátomo, mas uma dor, vai ter o caminho da raiz nervosa que vai referir uma dor projetada. Então, e que acontece muito na hernia de disco, né, Toís? Que acontece muito na hernia de disco. Que comprime a terminação nervosa, né? Perfeitamente. A hernia de disco o que acontece? O edema muitas vezes pinça essa raiz nervosa, pinça essa terminação nervosa e vai ter uma dor projetada aí de membro inferior, que às vezes chega lá no pé.
Ô Toís, fazendo assim uma correção postural, né, uma correção vertebral, tem que fazer exercício para melhorar essa postura, continuar sempre com a postura boa, ou melhorando, corrigindo essa rotação, a pessoa normalmente já fica com a postura boa? Não, o ideal é o exercício na vida da gente, é como a gente escova os dentes, né, toma banho, é uma profilaxia, tem que ser feito diariamente. O exercício, ele é necessário para uma boa postura ou não tem nada a ver? Não. Perfeitamente. O encurtamento muscular, ele é primordial no desvio da postura. Nesse caso, essa criança ela tem um encurtamento ali da panturrilha que traciona, olha, a cabeça ali da tíbia e que vai refletir na coluna lombar. Então, ela tem um desvio da postura ideal. Por quê? Por conta de encurtamento. A respiração, Toís, ela pode interferir na postura ou nada a ver? Pode, Luciano. A respiração, nós temos um diafragma que ele é responsável pela respiração. Então, na inspiração ele desce, na expiração ele sobe. Então, o que acontece? A pessoa que ela tem uma respiração muito apical, muito torácica, porque a respiração ideal da respiração tem que ser tóraco-abdominal. A pessoa, principalmente a mulher, que ela não admite uma respiração abdominal, ela encolhe a barriga e fica uma respiração bastante torácica, vai acontecer uma lordose diafragmática. Então o que acontece? O diafragma, esse músculo responsável pela respiração, o pilar dele é na 12ª vértebra torácica. Então ele vai fazer essa lordose e começa a tracionar esse pilar diafragmático e tem comprometimento na postura. Toís, e um trabalho muscular mal administrado pode trazer problema para a postura? É outro grande problema que nós, fisioterapeutas e educadores físicos, nós temos observado que existe algumas pessoas que eles pensam que o trabalho muscular, ele existe uma simetria, parte anterior com a parte posterior. Pega um segmento, um braço, existe o bíceps e o tríceps. O bíceps tem que ser simétrico ao tríceps. Por quê? Senão, se ele perder essa harmonia, a pessoa começa a fazer uma postura de fechamento. Ou seja, tem que trabalhar tudo em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto. Existe uma simetria que ela tem que ser seguida. Não é entrar e fazer força, não é isso. É um trabalho realmente muscular e a pessoa bem trabalhada, ela é harmônica. Você olha, ela tem uma postura bonita. Não é uma postura de fechamento, a postura... Entendeu? A questão não é ser o músculo desenvolvido, ele tem que ser bem trabalhado. Bem trabalhado, né? Toís, eu gostaria que você comentasse alguma coisa também sobre as mochilas escolares. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.